Vamos começar o nosso culto ao nosso Deus, culto que eu e você devemos prestar com todo o nosso ser, com todo o nosso vigor, pelo fato de analisarmos a quem estamos fazendo isso. Não é por nós, nem para nós, não é para nenhuma pessoa aqui na igreja, mas é ao Senhor que a gente veio cultuar. E espero que o seu desejo seja unicamente esse. Qualquer coisa que passe disso foge ao propósito de um culto coletivo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, os últimos 2 versos. Marcos 16, verso 19. Um versículo aqui diz o porquê que a gente deve cultuar ao Senhor com todo o nosso vigor. E o outro, o que a gente deve fazer enquanto aguarda a volta de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Esses 2 versos. No primeiro, veja o porquê que a gente deve cultuar ao Senhor com todo o nosso ser. Cristo Jesus foi assunto ao céu, está à destra do Pai. Isso significa que Ele é Deus. E nós, por conta disso, devemos cultuá-lo com toda a força e o vigor que Deus nos dá. No segundo verso, fica claro o que nós devemos fazer enquanto Jesus Cristo não volta. Hoje Ele está assentado à direita do Pai, aguardando o dia certo de retornar. E enquanto isso, os discípulos pregaram o Evangelho. Os discípulos compartilharam o Evangelho. E esse ano, meus irmãos, o tema que nós trabalharemos aqui com frequência é evangelismo. A Igreja Cristã Evangélica do Gama precisa ser evangelista. Você precisa evangelizar. Eu preciso evangelizar. Porque os discípulos fizeram isso depois que Cristo não estava mais na presença deles. Então, não é apenas algo para os discípulos fazerem, mas para nós também fazermos. E diz o texto que eles pregaram em toda parte. Quando nós fazemos isso, o Senhor coopera conosco, diz o versículo. O Senhor cooperava com eles. E o Evangelho então era pregado. Você pode convidar pessoas para vir à igreja. Convide. Não tenho dúvida que você tem nos seus relacionamentos pessoas que você pode convidar para participar de um culto como esse que você vai participar hoje. Que o Senhor seja honrado e glorificado com tudo que fizermos aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Coloque você diante do Senhor e esse propósito pelo qual você veio aqui. E ore para que o culto seja um culto que impacte a sua vida, mas que impacte também a vida de, quem sabe, um visitante, alguém que não conhece Jesus. Então ore por isso, ore para que essa noite aconteça aqui, através da palavra de Deus, transformação no coração das pessoas. Quem sabe no seu, mudança de vida, quem sabe uma nova etapa da sua vida. Então ore pelo culto dessa noite, por favor.
A música diz que estamos reunidos aqui porque temos conhecido o seu amor. Pai, isso é algo que deveria motivar a todo cristão a viver uma vida santa, piedosa, diante do Senhor, diante das pessoas, e também o desejo de cultuar a Ti numa comunidade, seja ela onde estiver, mas uma comunidade que tem o Senhor Jesus como centro da pregação dessa igreja, tendo Deus como o único a ser adorado. Então, Senhor, esse amor do Senhor por nós é que nos move a essa noite reunirmos aqui para cultuar a Ti. Senhor, que seja de fato e verdade algo diferente para nós, que seja um culto diferente. Senhor, quem sabe um culto pelo qual a gente ainda não experimentou. O Senhor pode fazer isso se nós também deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida. Senhor, que esse culto, quem sabe o último da nossa vida, não sabemos também, seja um dos melhores cultos entregues ao Senhor. Que a gente coopere em tudo, Senhor, para que esse culto seja marcante na vida de cada um de nós. Como lemos nesse texto, Pai, que o nosso culto ao Senhor seja também expresso através da evangelização. Foi isso que os discípulos decidiram fazer quando Jesus foi elevado aos céus. E é o que nós precisamos constantemente fazer. Que tenhamos estratégias, que oremos por isso, mas que a gente faça. Não adianta só orar, precisamos fazer, precisamos evangelizar. Pai, que esse culto aqui seja para a honra e glória do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem acabar de chegar. Quero chamar os irmãos que vão nos conduzir no hino 274. 247. Hino de número 247. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos cantar o hino 247. Vamos louvar ao nosso Deus que é santo. Nosso
Reni, já o momento missionário. Todo segundo domingo do mês nós temos aqui sempre um tempo de divulgação de missões. E então vamos ouvir a Reni, que vai compartilhar conosco do Ministério de Missões. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu li há algum tempo atrás um livro de um missiologista chamado William Taylor. Esse irmão escritor, ele intitulou um livro chamado assim, Precioso Demais para que se Perca. E esse livro, ele falava sobre um estudo que ele fez em vários lugares do mundo, com missionários de várias nações. Por isso ele deu esse título, Precioso Demais para que se Perca. E durante o livro, a gente vai percebendo a importância que um missionário tem. E, por exemplo, em nossa igreja, uma igreja de 170 pessoas, na nossa igreja, no caso, 20 anos, em 20 anos, nós não tivemos, saindo daqui da nossa igreja, um missionário. Nós contribuímos com missões, mas aqui mesmo, do nosso meio, nós não tivemos um missionário. Então, ter um missionário é algo muito importante, algo muito precioso. O mundo é grande demais. As nações são grandes demais. Nós temos muitas igrejas e poucos missionários. Então, meus irmãos, nós temos uma carga de responsabilidade muito grande, que é a de fazer com que esses missionários permaneçam no campo. Então, hoje nós vamos orar por alguns motivos desses nossos irmãos missionários. Por quê? Porque o missionário, ele não é um super-herói. Ele não é alguém que tem uma força maior do que a nossa. Ele é uma pessoa como nós, que tem as mesmas necessidades que nós temos. Eles sofrem, né? Eles sentem saudades, eles precisam ter condições de manter a sua família. Eles precisam que os filhos estudem, eles precisam de formação, eles precisam de roupas, de alimentação, eles precisam de carinho, eles precisam de amor, eles precisam de oração, e eles precisam que nós não nos esqueçamos deles. Às vezes, nós só oramos por um missionário quando a gente, fulano vai para missões. Que bom, glória a Deus, nós nos alegramos com isso. Mas ele vai. E logo a gente se esquece dele. Então, é necessário que nós, como igreja, é necessário que nós, como crentes, intercedamos por esses missionários dia após dia. Então, eu vou levantar aqui alguns pedidos de orações que nós vamos fazer, agora, tá? Que nós vamos orar agora. Vai ser assim. Da Dona Ivanilde, levanta a mão. Da Dona Ivanilde até a irmã Irani, levanta a mão, irmã Irani. Esse grupo aqui, que faz parte desses bancos aqui, pode abaixar. Vocês vão orar para que as portas nos campos missionários sejam abertas. Que portas são essas? Portas de amizade, portas para que esses missionários consigam pregar o evangelho. Hoje, em todo o mundo, é mais fácil se pregar o evangelho através da amizade. As pessoas andam muito desconfiadas. Então, você só tem acesso a outras pessoas para transmitir o evangelho através da amizade. É o que acontece conosco. A gente está comunicando o evangelho melhor quando nós
desenvolvemos amizade. Então, portas de amizades, para que Deus levante que esses missionários façam amigos e, através dessa amizade, o evangelho seja proclamado. Da irmã Delta, levante a mão, irmã Delta, até o Saulo, que está lá atrás, levanta a mão, Saulo. Então, da Delta até o Saulo, que está no último banco, e ali temos uns visitantes também, coisa boa. Vocês vão orar para que Deus dê ousadia para esses missionários. Ousadia porque, como eu disse, eles têm necessidades como nós. E muita gente não gosta de ouvir sobre o evangelho, para que eles não se calem, para que Deus dê para eles força, sabedoria, discernimento espiritual, para que eles proclamem o evangelho. Tá bom, meus irmãos? Do pastor Alberto, levanta a mão, pastor Alberto, até a minha irmã Mílvia, esse grupo aqui, vocês vão orar por proteção e saúde dos nossos missionários, para que eles vão ficar doentes, eles vão, mas que eles tenham o cuidado para que eles consigam fazer um exame, para que eles consigam em tempo hábil, se precisar fazer uma cirurgia, e para que Deus proteja, para que eles não tenham nada disso, né? Mas por saúde. Incluam, por favor, a Nadine. A Nadine é uma irmã missionária. Ela está no Japão, está nos últimos meses da sua gestação e está correndo um risco sério, porque ela está com a ruptura no útero, né? Então, assim, que vocês orem por ela, pela Nadine. Então, por proteção e saúde. Do Mateus até a Larissa, levanta a mão, Larissa. Até a Larissa, vocês vão orar pelas famílias, pela esposa dos missionários, né, pelo casal, pela missionária e pelo missionário. Vão orar pelos filhos pequenos. Nós temos no campo missionário bebês, nós temos adolescentes e nós temos jovens. Então, para que Deus abençoe essas famílias. Os adolescentes, filhos dos missionários, têm os mesmos dilemas que os nossos têm, né? As crianças têm as mesmas necessidades que as nossas crianças têm. Então, ore por isso. E os casais também, para que Deus dê a eles, assim, cada dia mais sabedoria de como lidar com a família em outra cultura. Tá bom? A irmã Cleusa, até a Tatiane, lá atrás, o último banco, vai orar pelas finanças dos nossos missionários, tá bom? Para que Deus dê a eles o sustento, para que as igrejas mantenedoras ofertem, para que o nosso coração seja convertido também a ofertar a esses irmãos, tá bom? Então, nós vamos orar agora, você vai fechar os seus olhos, nós vamos orar por esses pedidos, tá bom? Depois, eu quero convidar aqui à frente a minha irmã Vanusa, vai orar pelos missionários, tá bom? Então, oremos.
Oremos. Senhor, que a tua misericórdia seja com todos os teus filhos que estão no campo. Que tu os guardes, Senhor, que tu os guie, que tu conceda a eles amizades que abram portas para que o teu evangelho seja ouvido e atendido, Senhor. Sustenta-os, Senhor. Levanta pessoas para orar por eles. A grandiosidade dos teus filhos, Senhor, que te serve no campo de missões, é imensa. Que o Senhor possa ali cuidar de cada um conforme a sua necessidade. E que nós que aqui estamos, Senhor, podemos estar orando e ajudando conforme o teu querer, Senhor. Cuida de cada um, ajude-os a cumprir a tua vontade, meu Pai. Livre-os do mal, conceda a eles paz onde quer que eles estejam. Que o teu socorro seja sempre presente na vida de cada um, na vida de seus familiares. Que a tua graça e misericórdia, Pai, esteja com cada um deles todos os dias. Amém. Amém, meus irmãos. Que durante essa semana vocês orem por esses pedidos, tá bom? Em especial pelos missionários. Aí, semana a semana, você vai lembrando dos outros, né? Vá colocando isso diante do Senhor. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. E apenas dar um aviso, na semana que vem teremos a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias. Sexta, sábado e domingo, cada criança precisa fazer a sua inscrição como Ministério Infantil, tá bom? Então faça R$5 por criança. E como esse ano é um ano que queremos investir nessa perspectiva evangelística, se a criança trouxer um amiguinho, nem ela, nem a criança, nem o amiguinho e nem quem trouxe vai pagar esses R$5, tá? Então, faça a inscrição da sua criança, tá joia? Nesse primeiro cântico, meus irmãos, traga o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, tá bom? Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Vamos continuar o nosso culto cantando louvores ao nosso Deus, o único que é digno de receber todo o nosso louvor. A Ele seja sempre a nossa glória, o nosso louvor e a glória e a honra sempre dado ao nosso Deus. Por isso nós cantamos a Ele, cantamos daquilo que nós vivemos, experimentamos, provamos e vemos na relação com esse Deus. Como é bom servir a um Deus que se relaciona conosco. Como é bom poder cantar a um Deus que nos ouve, né? Já pensou viver a vida buscando e clamando a um Deus que não escuta e que não responde? E nós temos essa oportunidade, na certeza de que o nosso Deus é bom e que Ele continua sendo bom. Hoje já é dia 14 de janeiro de 2024. O tempo voa. Jazinho, eu vou fazer 35 anos de idade. Estava pensando hoje, com 35 anos de idade, meu pai tinha um filho de 15 anos. E a minha filha vai nascer quando eu tiver 35 anos. Eu estou velho, ele foi mais esperto do que eu. Mas em todos os momentos, independente das circunstâncias, eu vejo o quanto o Senhor é bom. Tenho provado e visto da bondade de Deus. E nós podemos cantar isso, na certeza de que Ele continua sendo bom,
mesmo nos dias difíceis ou nos dias de alegria, o nosso Deus é bom. Então vamos cantar juntos? Ele continua sendo bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mais uma vez, vamos cantar. Ele continua sendo nosso bom Deus. Continua Sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua. Nessa certeza da eternidade, da bondade de Deus, assim como Ele é eterno, Ele nos chama também a ter esse relacionamento com Ele, crendo em quem Deus é. E crer em Deus crer na soberania de Deus, nos faz enfrentar os momentos difíceis com a certeza daquilo que precisamos fazer. Obedecer a Deus em todos os momentos, certos de que Ele nos abençoa e que Ele é o nosso Deus soberano. Ele sabe de tudo, meu irmão. Ele conhece o seu dia a dia. Ele conhece os seus anseios e suas necessidades. E a gente pode assim permanecer. Vamos ficar em pé? Vamos cantar Soberano Deus. Antes disso, quero orar agradecendo a Deus pelas nossas ofertas e os nossos dízimos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome e fazer isso também com os dízimos e as ofertas. Obrigado porque o Senhor tem dado condição a essa igreja de assim manter o trabalho aqui, manter o trabalho dos missionários espalhados por toda a terra, desde a África, Índia, América do Sul, todos os locais onde nós ajudamos, que essas ofertas e dízimos colocados aqui sejam para o crescimento da Tua obra, o engrandecimento do Teu nome. Obrigado por essa oportunidade, é o que eu te peço em nome de Jesus. E cantemos. Soberano Deus, poderoso Deus, meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso
sobre tudo e sobre todos. Tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança no meu coração. Sobre tudo e sobre todos, tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração transborda de amor, soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sempre que a gente encerra essa música, me vem muito forte essa palavra, né? Tua graça é melhor do que viver. Estamos prontos a viver verdadeiramente isso. Temos vivido dessa forma, encarando a graça de Deus como melhor do que qualquer outra coisa que possamos ter. Aquele que vive assim, com certeza, consegue viver aquilo que cantaremos agora. Levantar as mãos e glorificar a Deus em tudo que a gente for fazer. Digno é o Senhor de todo o louvor e de toda a honra. Vamos cantar bem animados. Ao que é digno. Receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos tua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Mais uma vez, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória.
glória ao que é digno de receber louvor. E seja somente ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Levante suas mãos e cante. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos tua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Somente a Deus seja todo o nosso louvor. Independente do momento que estivermos passando, nós precisamos louvar a Deus com as nossas vidas, com a nossa existência. Algo que eu digo sempre lá em casa, né, nas situações do dia a dia, quando avaliamos outras coisas, é que obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. Por mais que ela traga consequências imediatas que às vezes doem, mas a consequência da obediência a Deus é sempre menor do que a consequência da desobediência. Isso é uma certeza. Obedecer a Deus é sempre melhor. Então, com a nossa vida, com a nossa existência, com a nossa obediência, nós louvaremos a Deus. E hoje nós vamos cantar: a Deus seja somente o louvor, somente a Deus seja todo o louvor. Somente Deus criou o mundo e o que nele
Senhor, que possamos viver verdadeiramente esse desejo que cantamos aqui. Louvar o Teu nome somente a Ti em todos os momentos da nossa voz, da nossa vida. Que possamos olhar para a natureza, olhar para as coisas à nossa volta, olhar para o nosso trabalho, reconhecer a Tua bondade, Senhor, sobre nós. Reconhecer que o Senhor é soberano e criador de todas as coisas. É o Senhor que mantém as nossas vidas. E com isso, Senhor, glorificar a Ti, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa devoção. Por isso cantamos a Ti, por isso entregamos o nosso coração, as nossas ofertas, entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Nos faz sermos constantes adoradores a Ti, mesmo nos momentos onde não, às vezes temos força para isso, Senhor, mas que o Teu Espírito nos conduza a louvar e glorificar o Teu nome, a obedecer a Ti e a permanecer firmes, fiéis a Ti em todos os momentos. É o que eu te peço, eu te agradeço, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Queria chamar as crianças aqui à frente, orarmos por elas. Queria chamar o pastor Alberto também. Vamos orar por elas? Pai amado, apresentamos ao Senhor a continuação do nosso culto, agora um pouco dividida, porque as crianças continuarão cultuando ao Senhor lá nas salas, enquanto nós continuaremos cultuando ao Senhor aqui. O Senhor é um Deus onipresente, o Senhor estará conosco aqui e também estará com eles lá, e contamos muito com o ensino do Senhor. Pai, vir a uma igreja cultuar ao Senhor e não ouvir a Tua palavra é um culto incompleto. Então queremos ouvir o Senhor. Fala conosco através dos professores, fala conosco através do pastor Alberto, e que o nosso coração esteja aberto para isso. O Senhor fala sempre, sempre. Quando a Tua palavra é aberta e lida, o Senhor já está falando. Quando um homem comprometido com o Senhor se compromete em expor a palavra, o Senhor fala. Nós não ouvimos às vezes, e queremos ouvir, Senhor, queremos ouvir. Que esse culto seja completo para nós, com essa boa voz do Senhor ao nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Crianças, por aqui, tá? Conta da chuva. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Ageu, no profeta Ageu, capítulo 2. Saulo, aí está escuro, né? A lâmpada. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10, tá? Temos
falado sobre Ageu de meses para cá, né? E hoje, então, já caminhando, talvez engatando para a reta final, né? Nós vemos a importância de estarmos presentes e acompanhar os nossos cultos e logo as exposições feitas aqui, né? Vocês perceberão que o texto de Ageu, no capítulo 2, a partir do verso 10, ele traz muita alusão ou volta muito e usa muito do contexto que já foi exposto até aqui. Então, por isso que é importante a gente, então, acompanhar as mensagens sequenciais para que a gente possa ter, então, esse olhar do todo do livro que está sendo exposto, né? Vamos lá? Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10. Vai dizer assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Primeira pergunta feita no texto. Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Segunda pergunta. Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Aí. Deus nos abençoe nesse tempo, então, de exposição da palavra. Irmãos, o título que eu trouxe e que eu pensei para essa mensagem foi: apertem os cintos. Por que apertem os cintos? Porque em muitos momentos das nossas vidas, as nossas vidas elas são como uma montanha-russa. Nossas vidas como uma montanha-russa que são cheias então de altos e baixos, com mudanças e novidades, onde enfrentamos o que está por vir e então para que isso aconteça é necessário apertarmos os cintos. É necessário mantermos firmes nas montanhas russas das nossas vidas. Muitas vezes, então, nessa montanha russa que nós estamos, cheios de altos e baixos, nós percebemos que as coisas acontecem muito rápido, né? Vivemos num mundo imediatista. A gente critica isso, inclusive, né? O mundo que vivemos hoje é muito rápido, é muito imediatista, as coisas são rápidas, os nossos jovens têm celulares nas suas mãos e podem pesquisar quando quiser. Mas a verdade é que nós, crentes, muitas vezes somos assim. Nós criticamos o mundo, mas muitas vezes agimos como o mundo. Queremos, por exemplo, com a virada de ano, né? E novas metas, novas coisas para alcançar, queremos fazer dieta. Mas quais são as expectativas de fazer uma dieta? Perder 10 quilos no mês.
Aquilo que a gente conquistou em 3 anos, a gente quer perder em 1 mês. E a gente vê, por exemplo, a tão procurada bariátrica, né? Resultados rápidos, quero ver a coisa, quero ver no espelho. Então, quero algo que me dê resultado. Então, vemos que as pessoas procuram meios rápidos. Conversão. Temos pecados em nossas vidas. E muitas vezes passamos tempos e tempos lutando contra esses pecados. E, de repente, quando no estalar dos dedos nos atentamos para o Senhor, queremos que nossa vida mude daqui para amanhã. Queremos uma mudança drástica espiritual que muitas vezes leva tempo. Falamos, a partir de hoje eu nunca mais caio nisso. Mas calma, algumas mudanças nas nossas vidas, elas precisam de tempo. Elas não são imediatas. Pensando nisso, então, quando nós olhamos para o texto, e quando nós voltamos os nossos olhos para o que está acontecendo aqui em Ageu, e olhamos para o contexto que foi trabalhado até aqui, nós vemos que o povo, eles haviam aberto mão de construir o templo para construir suas casas. E Deus, então, por meio do profeta, exorta o povo: olha, prioriza o templo, porque o templo é sinônimo da minha presença no meio de vocês. O templo é importante. E aí a gente vê, então, o povo em meio à escassez. Como é que a gente vai construir o templo? E Deus, então, capítulo 2, ele faz uma promessa de que abençoaria. Só que parece, no verso 10, que ao 24º dia do mês nono, e seria em outubro, se eu não me engano, 3 meses depois, o povo está lá construindo o templo e eles olham para os lados e perguntam: e aí, Senhor? Cadê as bênçãos? A gente está construindo o templo, mas cadê a mudança? Cadê a prosperidade que o Senhor prometeu? O povo havia passado crises financeiras, crises com colheitas. Ageu vai dizer que o salário das pessoas é como se eles pegassem os seus salários e colocassem em bolsos furados. Então, o povo pergunta agora, em meio à continuidade: mas cadê aquela prosperidade que o Senhor nos prometeu? A glória da segunda casa será maior que a da primeira, mas cadê essa glória? O povo queria ver mudança, o povo queria ver transformação imediata, mas parece que isso não estava acontecendo. Assim, o povo olhava e falava assim: tá, Senhor, no céu vai ser maravilhoso, mas e agora? O que é que eu faço aqui durante essa vida? Então, pensando nisso, meus irmãos, dentro dessa perspectiva de que às vezes somos imediatistas, que o povo de Ageu, e a gente vê que isso não é um problema do século 21, é um problema desde a época de Ageu. Eu entendo que o centro dessa mensagem é que entre os altos e baixos, o crente ele é chamado a lidar com essa tensão de pecado e obediência, e assim lidar devidamente com as transformações, lidar devidamente com as mudanças. Entre os altos e baixos, o crente é chamado a lidar com a tensão entre pecado e obediência, e assim ir lidando com o processo da vida cristã de mudança, né? Desse modo, o que é que a gente observa nesse texto? Nós observamos nesse texto 3 lições a respeito dessa tensão de lidar com o pecado, obediência e ter paciência para observar as mudanças que o Senhor faz em nossas vidas. Primeira lição que nós vemos está localizada no verso 10 ao verso 12, que é mais fácil pecar do que ser santo. Em meio aos nossos altos e baixos da vida, a nossa caminhada cristã, nós perceberemos que é mais fácil pecar do que ser santo. E aí é quando Ageu vai falar: o 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele faz 2 perguntas, e vamos analisar o que essas perguntas elas nos ensinam. Meus irmãos, a didática do Senhor é algo muito interessante à luz das Escrituras, pois para ensinar esse princípio
de que é mais fácil pecarmos do que ser santo, Deus ele então usa as próprias palavras do povo de Israel para repreender o povo quanto a essa expectativa de mudança rápida. Assim, a primeira pergunta que é feita é direcionada para um grupo específico, para os sacerdotes. O profeta ele faz uma pergunta para os sacerdotes e eles, esse grupo, eles eram aqueles que precisavam entender da lei. Temos uma dúvida quanto à lei. Os sacerdotes eram esses que possuíam autoridade. Eram esses responsáveis por ensinar o povo. Que quando as pessoas perguntavam, pode isso, pode aquilo, e quanto a esse quesito da lei, posso, não posso, é puro, é impuro, os sacerdotes então eles precisavam estar prontos para responder o povo. Dessa maneira, Ageu, o profeta, se volta para aqueles que tinham autoridade para ensinar o povo, e a questão é a seguinte: quando falamos sobre cumprir a lei, Deus ele usava, nesse contexto específico aqui, a gente volta para o Pentateuco, Deus usava aspectos cerimoniais, aspectos práticos, para ensinar detalhes específicos a respeito da vida espiritual do povo. Lembra de Levítico? A gente abre Levítico e às vezes a gente não entende o mofo e praga, e o sacerdote precisa entrar na casa e não entra, e a gente às vezes não entende alguma coisa. Deus usava tudo isso para ensinar verdades espirituais para o seu povo, certo? E aí então aqui a gente entra na pergunta. Por isso, a primeira pergunta que é feita no verso 11 para o 12 é essa: se alguém carregando uma carne santa enrolada na sua veste, e essa carne tocar alguma coisa, ficará santificado? Então a ideia é que o sacerdote, se ele pegasse uma carne e ele enrolasse na sua veste, e será que se ele tocasse em alguma coisa, no púlpito, por exemplo, o púlpito ficaria santo? Essa é a pergunta. E a resposta é um grande o quê? Não. Não. Por quê? Porque Levítico 6:27 diz que só era santo aquilo que tocasse diretamente na carne. Logo, se a carne ela não está tocando no púlpito, porque ela está enrolada na minha veste, o púlpito não se torna santo. Certo? Tudo bem? Beleza. De acordo com a lei, então, não havia transmissão indireta de santidade. Não tinha como algo santo transmitir santidade indiretamente. A grande sacada de Ageu no texto é que eu posso tocar naquilo que é santo, mas eu não posso transmitir santidade. Eu posso ser santo, mas eu não posso transmitir santidade e fazer a força que a Rafa seja santa. Certo? Tudo bem? Santidade não se transmite indiretamente. A segunda pergunta que a gente vê nesse texto é assim: se alguém toca num cadáver que era cerimonialmente impuro e encosta em outras coisas, estas coisas ficarão impuras? Essa é a segunda pergunta que Ageu faz. E a resposta é o quê? Ficará impura. Ficará imunda. Sim, Milvia, vai ficar imunda. Por quê? Porque Números 19:22, de acordo com a lei do Antigo Testamento, do Pentateuco, deixa isso claro: tudo que o imundo tocar também será imundo. Logo, aqui o cadáver, se eu toco no cadáver, eu me torno imundo, e se eu toco nesse púlpito, ele se torna então um objeto imundo. O que é que Ageu quer ensinar? Que pecado, que imundície se transmite facilmente, diretamente. Logo, não há nada de mirabolante e mágico nessas ideias. Lembrem que o que Deus usa por meio da lei é para ensinar verdades espirituais para o povo. O que é que Ageu quer ensinar com essas duas perguntas, então?
que santidade não se desenvolve. Que santidade ela não se transmite com a mesma facilidade que pecado. Pecado é como uma praga de formiga na grama. A gente olha para a grama, a gente vê a grama lá, mas a formiga ela vai minando aqui, minando ali, e de repente ela toma conta do seu quintal, que antes era verde e agora ficou seco. Já a santidade, se pecado é praga, Ageu quer mostrar que santidade, no nosso contexto aqui, é como saúde. Ninguém pega saúde, né? Eu vou viajar agora terça-feira, se assim Deus permitir, né, sair de férias. E já imaginou se eu volto de Mossoró depois de 15 dias e eu subo aqui no púlpito e, meus irmãos, como eu estou saudável. Ô povo saudável aquele de Mossoró. Você acredita que eu melhorei até minha imunidade? Não tem como isso, né? Saúde não se pega. Não é imunidade por osmose. Rafa é saudável, você é saudável. Não é assim. Ninguém pega a saúde de alguém que é saudável. Ninguém pega a santidade de alguém que é santo. Santidade não se transmite com a mesma facilidade de pecado. Em resumo, então, Ageu quer ensinar que impureza se passa com mais facilidade que santidade. Entre o espaço de 3 meses, então, né, o 24º dia do mês nono, da última mensagem para agora são 3 meses, parece que quando a gente olha para os profetas e para a linha cronológica, Zacarias aparece entre esses 3 meses. E é interessante porque Zacarias ele entra em cena, fazendo paralelo entre os profetas, e ele fala para o povo ser diferente dos seus pais. O mesmo povo que Ageu havia falado. Diferente em o quê? Em ouvir a voz do Senhor por meio do profeta. Pois foi isso que levou o povo ao cativeiro. Parece que Zacarias, então, nesse intervalo de tempo, parece que o povo para Zacarias, o povo de Ageu havia perdido o ânimo. Eles construíam templo, mas construíam por construir. Eles continuavam construindo o templo, mas com desânimo, por fazer por fazer, meia boca. Ou seja, entre linhas, o profeta nos ensina, com tudo isso, com essas perguntas, que a nossa motivação, ela contamina o que a gente faz. É por isso que nós lemos no verso 14, assim é este povo, Deus falando a respeito do povo com o tom de desaprovação. Não é mais o meu povo, é este povo. Assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Certo? Primeira lição, então, que nós vemos aqui no texto de Ageu, é que é muito mais fácil nós pecarmos do que sermos santos. O que é que isso, então, nos ensina? Trazendo isso para as nossas vidas, não é porque fazemos que somos santos, porque santidade não se transmite facilmente. Não é porque o povo construía que o povo era santo diante do Senhor. Impureza se transmite mais facilmente do que santidade. Irmãos, Ageu quer ensinar que se não fazemos com todo o nosso coração, se fazemos por fazer, se servirmos por servir, se cultuamos por cultuar, se viemos até aqui para cumprir uma tabela da nossa vida cristã, isso contamina o nosso culto. Isso contamina o nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque é muito mais fácil pecarmos do que ser santo. A segunda aplicação está relacionada ao verso 14. Assim é toda a obra de suas mãos e o que oferece, tudo é impuro. Ageu ele está deixando claro que as nossas motivações, elas interferem na nossa vida. A nossa motivação, ela interfere no nosso culto. O que fazemos, o que oferecemos,
Parece que o que o povo fazia no tempo de Ageu é o que muita gente faz hoje, de distinguir o que é secular e sagrado. A construção está boa, estamos fazendo aqui por fazer. Mas Deus quer sinceridade. Deus quer um culto sincero. Sabe, a minha vida na igreja está legal, mas meu amigo, no trabalho está complicado. Minha vida na igreja tá boa, mas na família está bagunçado. Ageu quer ensinar que o nosso relacionamento com Deus reflete na nossa vida prática, no nosso culto diário. Ageu nos ensina que nessa vida é uma só e que essa vida é uma só e que no final das contas, se não estamos bem com Deus, as demais coisas serão contaminadas. Somos reflexos daquilo que somos para com o Senhor. É mais fácil pecarmos do que o quê? Do que sermos santos. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós observamos aqui no texto está localizado nos versos 15 ao verso 17. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Ageu ele quer nos ensinar que a segunda lição aqui é que as consequências do pecado persistem. Porque o povo olhava e perguntava para o Senhor: meu Deus, mas e aquela abundância? Cadê? E Deus está olhando para o povo falando assim: calma, vocês ainda estão colhendo as consequências do seu pecado. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. O profeta, ele nesse momento está dizendo algo como: olha, entenderam que fazer por fazer não adianta? Que religiosidade é só uma capa? Que as intenções precisam ser sinceras, que vocês precisam construir o templo porque amam ao Senhor e não só porque tem que construir, que o culto precisa partir de um coração puro. Pois bem, aí ele fala, né? Considerem o que está acontecendo. Considerem. O profeta chama o povo a julgar com atenção, com minúcia, o que estava acontecendo. Desde quando? De acordo com o texto, desde aquele dia. Que dia é esse? O que é que isso quer dizer? O dia em que eles haviam reiniciado a reconstrução do templo, antes de pôrdes pedra sobre pedra, verso 15, no templo do Senhor. Deus, ele então nesse momento, ele usa a história para ensinar o seu povo. Deus quer que o povo olhe para a história e não cometa os mesmos erros. As pessoas, então, nesse momento, desanimadas, olhavam assim: Senhor, cadê os grandes feitos? Cadê a abundância? E Deus, então, está falando: olha, considerem, lembrem do que vocês estão fazendo e lembrem do que vocês fizeram. Não é assim. Não é no tempo de vocês que eu te abençoo, mas é no meu tempo. Sou eu que guio a história, o Senhor está ensinando. Verso 16. Alguém vinha então a um monte de 20 medidas, né? E havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Ou seja, o povo ia ao lagar, lugar que tirava uvas, né, e eles iam tirar 50 uvas e só achava 20. O povo estava passando por escassez, parece que as coisas estavam acabando. E lembram, o Senhor está dizendo, devido à desobediência em priorizar seus planos e não o Senhor. Pelo fato do povo, à luz do contexto inteiro de Ageu, ter priorizado construir suas casas ao invés do templo, agora eles estão colhendo as consequências das suas escolhas. O povo estão colhendo as consequências dos seus pecados. Devido à desobediência em priorizar seus planos e não os do Senhor, o povo agora passava por escassez. Lemos no verso 17 que eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, né, com granizo, em outras palavras, em toda a obra das vossas mãos, e não houve nenhum que se voltassem para mim.
É interessante porque Ageu ele faz uma alusão, uma citação feita por Amós, 300 anos antes, mostrando para o povo a dureza do coração do homem. Um povo que continua persistindo no pecado. Ageu, ele mostra a circunstância que o homem está e ao mesmo tempo a intervenção divina continuamente trazendo arrependimento para o povo. Eu vos feri por causa da sua desobediência. E mesmo eu vos ferindo, o Senhor está dizendo, né? Não houve nenhum entre vós, verso 17, finalzinho, quem se voltasse para mim. Isso é muito sério. Deus está punindo o pecado. Deus está punindo o seu povo por causa da desobediência. Mas o povo é um povo de coração tão duro que não havia nenhum entre vós que se voltasse para o Senhor. Um estudioso vai dizer que a disciplina divina estava se repetindo porque em ambos os casos o povo agiu igual, sem qualquer arrependimento, revelando a obstinação nos pecados de desobediência e negligência. Não é sem razão que eles estavam atravessando dias tão difíceis e amargos. Irmãos, o texto nos traz e nos chama a atenção quanto aos pecados, ao fato dos pecados do povo trazerem consequências terríveis para as suas vidas. Ageu nos chama a atenção para mostrar que as consequências do pecado na vida do povo perduraram. E está aqui a consequência da desobediência. E que por isso, assim como o povo em Ageu, devemos sempre então considerar a história. Para quê? Para não repetirmos os mesmos erros. Pois os nossos pecados, Ageu está nos ensinando essa noite, têm consequências que perduram por tempo. Os nossos pecados têm consequências que persistem no tempo. Vejamos exemplos de que isso não só acontece em Ageu, mas que isso acontece em toda a história bíblica. Por exemplo, Davi. O que é que Davi faz com Batseba? Ele adultera e acoberta o seu pecado, onde por fim ele toma providências para que Urias, marido de Batseba, seja morto. Desse modo, qual é a consequência do pecado de Davi à luz da Bíblia? Davi, o Senhor perdoou, o profeta falando para ele, o Senhor perdoou o seu pecado. Davi, você não vai morrer. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. As consequências do pecado perduram. Ela persiste. Vejamos o próprio casal, Adão e Eva no Gênesis. Vocês pecaram? Tá. No suor do seu rosto, Adão, comerás o teu pão. E tu, mulher, em meio a dores dará luz a filhos. Consequências de quê? Do pecado. Apesar de o povo estar arrependido, Deus nesse momento está mostrando que eles estão sofrendo por causa da desobediência. Consequências de atos que são inevitáveis mesmo depois do arrependimento. Por exemplo, meus irmãos, trazendo para nós, quais são as consequências de uma má decisão financeira? Quanto tempo a gente demora para se restabelecer? Quais são as consequências de um indivíduo que tem envolvimento sexual ilícito com outra pessoa? Muitas vezes a destruição da família, o rompimento de um casamento, a perca de uns filhos. Ou não é assim? Quais são as consequências do divórcio? De um homem que mata outro homem, de um usuário de drogas que agora está arrependido, mas que é tarde demais porque perdeu toda a família. As consequências do pecado perduram, é isso que Ageu quer nos ensinar, perduram por algum tempo. A última verdade que podemos observar aqui é que então, diante disso, diante das nossas vidas e das circunstâncias, muitas vezes nós temos dificuldades para esperar a mudança. O povo sabia o que eles haviam feito, o povo construía o templo por construir,
mas queriam mudança por parte do Senhor de uma maneira rápida. E Deus respondia: calma, considerem o que vocês fizeram. Eu ainda vou fazer. Eu vou os abençoar. Paciência, vocês ainda estão sofrendo as consequências dos seus atos. Irmãos, a aplicação aqui para nós é muito clara. Muitas vezes Deus permite em nossas vidas a ruína, Deus permite em nossas vidas o fracasso para que pudéssemos voltar para Ele. E muitas vezes não nos voltamos, repetimos a história como o povo em Ageu. É por isso que Deus ele faz questão de dizer no texto que eu, o Senhor, vos feri. Mas não se engane, meus irmãos, não é porque voltamos para o Senhor com os nossos corações convertidos que não vamos sofrer as consequências dos nossos atos pecaminosos. Quer ver isso, é verdade? Faça o teste. Não é porque nos voltamos para o Senhor arrependidos que não sofremos as consequências dos nossos atos. O coração do homem é duro e às vezes é necessário ele levar diversas chacoalhadas para estar atento à voz do Senhor. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que Deus ele vai fazer. Que Deus ele vai trazer mudança para o povo em Ageu e para as nossas vidas, mas no tempo dele. Lembram de Abraão e seu filho? Homem, tu vai ter um filho. Eu, Senhor, idoso, tu vai ter um filho. Então, Abraão espera dos 75 até os 86. E Deus não deu um filho. Mas aos 86 ele vai lá com a serva e tem um filho com a serva, e não com sua esposa. Mas Deus ainda, mesmo ele tendo filho com a serva, Deus ainda continua afirmando a promessa: homem, tu vai ter um filho. Então aos 100 anos Abraão tem o quê? Um filho. Quanto tempo Abraão ele teve que esperar? 25 anos. São 25 anos de espera para a mudança. Mas Deus quer nos ensinar que Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua promessa. Algumas mudanças nas nossas vidas, irmãos, levam tempo. Queremos que Deus ele agora direcione as nossas vidas. Queremos que Deus ele mude os nossos passos, que Ele trilhe os nossos caminhos. Queremos que Deus ele vá à frente dos nossos planos no estralar de dedos. Mas isso só vai acontecer quando Ele estiver disposto a fazer isso. Por quê? Porque as coisas acontecem no tempo do Senhor. Precisamos aprender a esperar. E enquanto esperamos, termos cuidado com os nossos pecados. Por quê? Porque as consequências do pecado perduram. Essa é a segunda lição que Ageu ensina para o povo aqui nesse texto. Porém, se é mais fácil sermos pecadores ou pecarmos do que ser santo, se a consequência do pecado ela perdura, agora no ponto 3, temos uma grande esperança. Qual? Aqui a terceira lição, né? Abandonar o pecado gera consequências positivas nas nossas vidas. Verso 18 e 19. Considerai novamente, eu vos rogo desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Mais uma vez, nós vemos o profeta falando nesse momento a respeito do povo, para o povo considerar, para o povo pensar com minúcia, com atenção, desde este dia em diante, ou seja, desde o dia que se iniciou a reconstrução do templo, ou desde o dia que a mensagem está sendo dada. É importante a ênfase do profeta, porque as palavras que se repetem na Bíblia em pouco espaço de tempo, elas são muito importantes, porque significa que o autor está dando ênfase nessa palavra, na ideia. Então o profeta Ageu ele está repetindo. É muito importante vocês considerarem, olharem para a história, não repetirem os mesmos erros, perceberem o que está acontecendo, as mudanças nas suas vidas. Por quê?
Porque parece, meus irmãos, que na vida, e voltando à nossa ilustração inicial da montanha-russa, parece que na montanha-russa existe dois tipos de pessoa. A primeira pessoa é aquela que entra, ela está com medo, mas ela entra no carrinho, senta, aperta o cinto e ela respira, fecha o olho e só abre quando chegou no final. Ela só vai, e ela não sabe o que está acontecendo. Ela... E chegou, acabou. Terminei de respirar. Ela foi na montanha-russa. Ela não sabe o que aconteceu, mas ela foi. A segunda pessoa é aquela que ela vai também, morrendo de medo, mas ela percebe o trecho da montanha-russa. Ela percebe que ali tem uma descida e uma subida. Ela observa os detalhes. Ela grita de pavor, mas ela observa o percurso e ela aproveita o momento. Na vida, existem esses dois tipos de pessoa. O que fecha os olhos para as circunstâncias e aquele que percebe e analisa o que está acontecendo. Aquele que julga minuciosamente, que considera a respeito dos acontecimentos, que olha para a história, que olha para o que Deus está fazendo em sua vida e analisa com calma. É necessário, irmãos, considerarmos a respeito dos feitos de Deus em nossas vidas, nas mudanças, no trabalhar em nossos corações, para que não caiamos no mesmo erro do povo de Israel. Porque o que mais vemos são pessoas que se dão mal nas suas escolhas, que vão mal nos seus relacionamentos, que as portas se fecham para ele, mas que esse indivíduo não está disposto a reconsiderar os seus feitos para com sua vida. O mundo está acabando, as coisas não estão indo bem, mas esse indivíduo não está disposto a reconsiderar o que está acontecendo. E aí ele cai no mesmo erro do povo de Ageu, de que eu vos feri. E mesmo os ferindo, verso 17, não houve entre vós quem voltasse para mim. Precisamos reconsiderar o que Deus está fazendo em nossa vida. Reconsiderar ou considerar, né? Talvez você iniciou o seu ano de 2024, talvez você iniciou esse mês, ou essa semana, ou quem sabe hoje, né? Disposto a firmar um compromisso de caminhada. Talvez você deixou um vício pecaminoso essa semana, hoje, quem sabe, e está pronto para dar um novo passo em sua vida. Portanto, Deus está lhe chamando a considerar. Considerar o que Ele já fez em sua vida e o que Ele pode fazer quanto ao futuro. Considere. É necessário considerar, especialmente aqui, pois a misericórdia do Senhor estava batendo a porta do povo. Do verso 10 ao verso 17, o profeta está mostrando a circunstância, a situação do povo. Deus, através do profeta, destacou os erros do povo, o que eles fizeram de errado, que fazer por fazer, que um culto só para cumprir tabela não serve para nada. E agora no verso 19, é como se Deus dissesse assim, olha, vocês fizeram errado até aqui. Portanto, façam certo agora. Mas, final do verso 19, deste dia vos abençoarei. Vocês fizeram errado, considerem e façam certo. Já não há semente, verso 19, no celeiro, ou seja, não é porque estava acabando, mas as sementes já haviam sido plantadas. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Irmãos, Deus estava dando para o povo em Ageu uma segunda chance, para o povo começar certo. O Senhor estava disposto a recomeçar com o seu povo e agora abençoá-lo. Depois da obediência, vindo ao arrependimento, Deus recomeçar com o seu povo. Obediência gera consequências positivas na vida do cristão. Quer ver isso?
Deixe seu pecado de lado e você verá a consequência disso na sua vida. Deixe o seu vício de lado e verá a consequência disso. Seja honesto, meu irmão, no seu trabalho e você verá a consequência disso. Honre a Deus onde Ele lhe colocou e você verá a consequência disso. Ame sua família, instrua os seus filhos, seja um homem, uma mulher de coração reto, volte dos seus caminhos de negligência espiritual e você verá a consequência disso. Eu vos abençoarei. É tempo, meus irmãos, de sair do automático. É tempo de sair da vida de religiosidade e servirmos sinceramente ao Senhor. É tempo de deixar de fazer por fazer. Talvez você chegou aqui e faz 6 meses que você não pega na sua Bíblia, com exceção do culto de domingo. Talvez sua Bíblia em casa está empoeirada. Talvez você chegou aqui dirigindo um carro conversível, de piloto automático, sem saber o que é que você está fazendo aqui. Vivendo então de acordo com o seu próprio coração e sendo levado pelos ventos dessa vida. Portanto, se você é um desses, Deus está dizendo na sua vida, não há frutos. Vejam o que vocês fizeram de errado. Mas se vocês se arrependerem, verso 19, desde esse dia vos abençoarei. Cristo é o meio que Deus ele nos abençoa. Cristo é o centro, o meio pelo qual Deus derrama bênçãos nas nossas vidas. Cristo é o bem mais precioso que o cristão pode ter. Cristo é o ponto-chave para aqueles que querem um recomeço. Cristo é esse que lhe dá uma nova vida. É somente através de Cristo que podemos ter uma nova história. É somente através de Cristo, meu irmão, que podemos ter um recomeço. É somente através de Cristo que os nossos pecados podem ser perdoados. E podemos então olhar para o Senhor e ouvir do Senhor que desde este dia vos abençoarei. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Não há bênção maior do que essa. Não há privilégio maior do que esse. Deus nos chama a recomeçarmos. Diante do que foi dito até aqui, quero então trazer algumas aplicações quanto a esse ponto. Primeiro, nós temos dificuldades, meus irmãos, para crer nas promessas do Senhor. Queremos mudança. Deus fala, mas desde este dia vos abençoarei. Mas nós temos dificuldade em crer nisso. Precisamos, por isso, então, lembrar de que Deus vai cumprir sua palavra. Hebreus 10, 23 vai dizer assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele vai cumprir. Precisamos esperar no Senhor. Segunda aplicação é que as mudanças, meu irmão, elas levam tempo. Se você está disposto a obedecer, a mudança ela leva tempo. O povo não via o que estava acontecendo. As sementes estavam plantadas, porém Deus estava dizendo, desde este dia eu vos abençoarei. Tenha paciência, aguarde, as mudanças levam tempo. E a última aplicação, quanto a esse ponto, é que o caminho da obediência vale a pena. A caminhada para ser alguém obediente é árdua. A caminhada da obediência é dura. É uma caminhada longa. É bem provável que você, nesse processo de ser obediente, enfrente caminhos difíceis. Caminhos com cascalhos, caminhos com pedras, com despenhadeiros por todos os lados, que parece que a gente vai tropeçar e cair. E só parar lá embaixo. Mas não desista. O longo caminho de Jesus ao Gólgota nos ensina que para ser santo, muitas vezes é necessário aguentarmos firmes até o fim. Abençoar
obedecer gera consequências positivas. Quer recomeçar? Recomece. Desde este dia vos abençoarei. É tempo de recomeço. É tempo de sair do piloto automático e obedecermos ao Senhor. E cultuarmos sinceramente a Ele. Não há nada melhor que isso. Não há 2024 melhor do que viver um ano onde eu busquei sinceramente cultuar ao Senhor. Sinceramente viver para a glória do Senhor. Não há ano melhor que isso. Não há casa, não há carro, não há filho que se compare com o fato de eu ter um relacionamento sincero para com Deus. Primeiro ponto, primeira lição que Ageu nos ensina é que é muito mais fácil pecarmos do que sermos santos. Segundo, que as consequências do pecado elas perduram. E terceiro, que abandonar o pecado gera consequências positivas. Caminhando então para o fim dessa mensagem, quero concluir esse tempo com uma história, certo? E eu vou tentar resumi-la. E tinha um casal, eles viviam numa pequena cidade do interior. Talvez alguns já conheçam essa história, ela é bem conhecida. Eles eram conhecidos por não estarem satisfeitos nunca com nada. Se estava sol, eles se queixavam. Se estava chuva, eles reclamavam. Se eles viviam no sítio, na cidade, eles achavam ruim. E eles só queriam uma coisa: uma moeda de prata. De ouro, perdão. Queriam a bendita moeda de ouro e ser rico, prosperar. Eles queriam mudanças em sua vida. E um duende, isso mesmo, um duende brincalhão, passou por ali e ouviu sobre esse casal e partiu então para perguntá-los a respeito de algo. E numa tarde, enquanto o marido vinha, apareceu o duende e falou: olá, bom homem, sente-se bem? Sente-se bem? Pareces cansado, triste. Será que estás com fome ou doente? O homem, assustado, porque não é todo dia que se vê um duende, né? Ele responde: não estou doente, não estou cansado, não tenho fome. Eu estou bem. Só estou triste porque eu e minha mulher somos pobres e não conseguimos ter muitas coisas como gostaríamos de ter. Só queria uma moeda de ouro. E aí o doente riu e ele fala assim: olha, tá, eu posso lhe dar o ouro que você quiser, porque eu, andando pelo mundo, eu conheço onde estão os tesouros desse mundo. É só me pedir. Aí ele pediu. E o que é que o duende fez? Ele deu uma galinha e colocava o quê? Um ovo de ouro. Acho que agora talvez alguns irmãos lembrou da história. A galinha que colocava ovo de ouro. Mas qual era a condição? A condição é que só podia ser um ovo de ouro por dia. Eles iriam ser ricos, mas precisava levar o quê? Tempo, porque era só um ovo por dia. Ao verem o ovo, então, a galinha colocando ovo, o casal, eles ficaram perplexos. Eles ficaram assim, radiantes. Mas alguns minutos depois, a mulher comentou: que chatice. Nós vamos ter que esperar até amanhã para termos outro ovo de ouro. E o marido respondeu: pois é, que azar. Terão que passar muitas semanas para que então tenhamos ovo de ouro suficiente para sermos ricos. E aí a mulher olha para o marido e tem uma brilhante ideia. Sempre ouvi dizer que as galinhas já têm dentro de si ovos que vão pôr, quase que como um armazém. Se isso é verdade, por que não matamos a galinha agora e tiramos todos os ovos de ouro de uma vez? Ela foi sagaz, né? Ela foi esperta. E sem pensar duas vezes, então, pegaram a pobre galinha, abriram ela para poderem tirar todos os ovos. E qual foi o espanto deles? Não tinha nenhum ovo de ouro. Por quê? Porque a galinha não é armazém. Irmãos, por causa do imediatismo do casal, em não saber esperar um ovo por dia, eles perderam a chance, então, de prosperar quanto a isso. Às vezes, irmãos, somos como esse casal. Queremos mudanças nas nossas vidas, queremos mudanças na nossa caminhada, na nossa vida cristã, queremos mudanças espirituais, queremos ver as coisas acontecendo,
Queremos ver o agir de Deus em nossas vidas. Queremos ver os seus feitos hoje e agora, nesse momento. É para já, Senhor. Mas não estamos dispostos a entender o tempo do Senhor. Não estamos dispostos a considerar o que Ele está fazendo em nossas vidas. E corremos o risco, então, quando não fazemos isso, de agir como um casal e colocar tudo a perder. Que nessa noite, meus irmãos, saiamos daqui encorajados e entendendo que a mudança ela é possível, mas para toda mudança é preciso tempo. O Senhor lhe chama nessa noite a recomeçar. Recomece e dê tempo ao Senhor para que Ele trabalhe em sua vida. Que Deus Ele nos abençoe e que saiamos então com isso em nossas mentes. É necessário tempo para que as mudanças ocorram em nossas vidas. É tempo de recomeçar. Desde este dia eu vos abençoarei. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de lermos a Tua palavra, de pensarmos a respeito da Tua palavra e de termos a Tua palavra aplicada em nossos corações. O Senhor nos ensina nessa noite que os efeitos do pecado, eles perduram por tempos. O Senhor nos ensina que é muito mais fácil pecarmos do que sermos santos. E que para isso então precisamos vigiar quanto a isso. Precisamos vigiar quanto à maneira como vivemos. Precisamos vigiar quanto às nossas atitudes. Precisamos vigiar quanto ao nosso coração. O porquê que estamos aqui, o porquê que fazemos o que fazemos. Nos ajuda, meu Pai, a sermos santos. Senhor, talvez existam pessoas aqui que querem um recomeço. Pessoas aqui que precisam sair do piloto automático. Pessoas aqui que estão na igreja, que são crentes há muitos anos, que estão envolvidas, engajadas, mas que talvez caíram nessa do piloto automático. E o Senhor, então, nos chama a ouvir Tua voz e a ter o nosso coração chacoalhado. É tempo de recomeço. E o Senhor nos mostra, então, que uma vez que há arrependimento, o Senhor promete abençoar o seu povo. O Senhor promete estar com o seu povo. E não há nada melhor do que isso. Nos ajuda então, em meio aos fatos das nossas vidas, aos acontecimentos, às mudanças, considerarmos o que o Senhor tem feito. Considerarmos o que o Senhor já fez e crermos, Senhor, que o Senhor pode fazer muito mais, coisas muito maiores do que o Senhor já fez até aqui. Precisamos crer nisso. Desde este dia eu vos abençoarei. Precisamos sair daqui com isso nas nossas mentes. Que o Senhor então nos ajude a viver de acordo com isso. É assim, meu Pai, que nós te oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é tempo de reconsiderar. É a palavra de Ageu. É tempo de analisarmos nossas vidas, considerarmos as nossas histórias e talvez dar um novo passo frente ao recomeço e deixar que Deus, então, Ele guie as nossas histórias e deixar que Deus, em meio ao tempo, então, Ele trabalhe em nossas vidas. Vamos ficar de pé para terminar o nosso culto. Vou orar e ao final darei a bênção. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo culto que o Senhor permite que a gente participe. Muito obrigado porque tantas pessoas queriam cultuar o Senhor publicamente e não podem, e nós hoje podemos. Podemos, em alto e bom tom, louvar ao Senhor, cantar hinos. Podemos, de modo público, ler a Tua palavra, render graças ao Senhor, ouvir Tua voz, e isso é uma grande bênção para as nossas vidas. Muito obrigado pelo culto que o Senhor permite que a gente participe
e que a gente renda ao Senhor. Meu Pai, a minha oração, como na semana passada, é para que esse culto, o culto de hoje, ele venha a ser refletido na nossa vida durante toda essa semana. Que o nosso culto hoje venha a ser reflexo nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e na nossa vida prática, na nossa vida individual, nosso culto individual ao Senhor. E sejamos impactados pelo que aconteceu aqui essa noite. Meu Pai, queremos viver Tua palavra, sermos crentes, então, que estão dispostos a considerar. Então, que durante toda essa semana, talvez a gente venha a sentar e a sós pensar nos feitos do Senhor e para onde o Senhor está nos chamando. Nos abençoa. Nós oramos gratos, então, por esse culto, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Irmãos, uma boa semana e vamos juntos para mais uma.